Você quer investir, mas não sabe se deve escolher entre renda fixa ou renda variável? Bem, nesse vídeo eu vou te mostrar as principais diferenças, os prós e contras de cada um, e mais do que isso, você vai entender qual produto é mais adequado ao seu perfil. Bem, se você não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, o canal que fala sobre relações internacionais, economia, geopolítica e temas afins. Bem, vamos lá? Bem, se você tem uma conta em alguma corretora ou até mesmo em um banco, você já deve ter ouvido falar nesses dois termos, né, nessas duas expressões, né, renda fixa e renda variável. Mas afinal, o que seria, né, cada um desses dois investimentos? Bem, os investimentos de renda fixa, eles se caracterizam por serem basicamente aplicações nas quais você sabe quanto você vai ter lá na frente. Ou seja, são investimentos que te trazem uma certa previsibilidade, né, dos seus ganhos, né, de quanto você vai ganhar lá na frente. Alguns exemplos, né, de renda fixa que temos aqui no Brasil são o Tesouro Selic, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, ok? Vou deixar aqui em cima. Tesouro IPCA, que é basicamente um título de renda fixa que é medido aí, né, que segue a inflação do país. CDBs, o que são CDBs, Matheus? São basicamente títulos emitidos por bancos, né? Então, enquanto os títulos como Tesouro Selic, Tesouro IPCA, são emitidos pelo governo, né? O governo quem emite esses títulos, né, para pegar esse dinheiro. Nos CDBs, quando você vai lá e aplica um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco que aí, sim, ele vai te retornar a taxa de juros, enfim, vai te dar ali uma porcentagem de juros. E também temos, né, como outro exemplo de renda fixa, as debêntures, que são títulos emitidos por empresas, né? Então, diferente dos bancos, as empresas vão lá, emitem seus títulos, as pessoas compram lá esses papéis, digamos assim, e esses papéis vão gerando juros nos quais a pessoa aí pode ir acumulando ao longo do tempo, né? E em todos esses investimentos que eu citei, você sabe mais ou menos, ou pelo menos previamente, quanto que você vai ter lá na frente, ok? São investimentos que, no geral, tendem a ser bem seguros e, por isso, pessoas que são consideradas aí com um perfil mais conservador tendem a adotar mais esse tipo de produto, ok? Já nos produtos, nos investimentos de renda variável, aí a coisa já muda bastante. Por quê? Como o próprio nome já diz, os investimentos variam, né? É uma renda variável, ou seja, você não sabe quanto você vai ter lá na frente. E isso inclui você ganhar muito ou você perder dinheiro com esse processo, ok? Alguns exemplos mais comuns de renda variável que temos são as ações, que é o que a galera mais conhece, né? Todo mundo que já ouviu falar de mercado financeiro tem uma mínima noção do que sejam ações. Além disso, temos também fundos imobiliários, ok? Que também são aí investimentos considerados para muitos arriscados, porque quando você vai lá e investe em um fundo imobiliário, é como se você tivesse aí, entre aspas, vários imóveis e você estivesse investindo em vários deles. Só que é aquilo, né, pessoal? Imóveis são muito voláteis e o seu preço tende a flutuar bastante ao longo do tempo, né? Então, para quem gosta de ter ali, por exemplo, uma renda mensal, né, todo mês aí caindo dinheiro na sua conta, de repente, a renda fixa pode se tornar mais interessante para você do que renda variável. Só que o outro lado é que os investimentos de renda variável, por serem mais arriscados, eles também têm, no geral, mais retorno do que os investimentos de renda fixa. Justamente porque, se o investidor, ele consegue aplicar os seus recursos de uma forma eficiente, né, de uma forma boa, né, ele consegue obter um retorno bem interessante e muitas das vezes acima da média quando comparado aí a investimentos de renda fixa. E o último exemplo de renda variável que eu trouxe aqui seriam justamente as ETFs. Mateus, ETFs, o que seria isso, né? Bem, ETF é a sigla do inglês que basicamente significa Exchange Traded Funds, ou seja, fundos de índice que nada mais, nada menos são do que fundos que estão atrelados, né, ligados a um índice de referência. Alguns exemplos de, basicamente, índices de referência que temos são o Bovespa, que é o índice oficial da Bolsa de Valores, né, da B3. Temos também o S&P, que é um índice de valores lá dos Estados Unidos.
E, cara, a gente tem vários outros índices, não vou ficar citando vários, mas só para vocês saberem que esse tipo de investimento existe, ok? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado, né, explicando cada um desses investimentos, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Bem, falamos agora sobre as principais diferenças, já expliquei um pouco mais ou menos qual é a principal questão, né, que envolve os dois, mas se a gente tivesse que colocar numa ordem, numa lista, né, quais seriam as vantagens e desvantagens desses dois produtos, ok? Bem, basicamente, como eu falei, né, com renda fixa você tem uma maior previsibilidade e, consequentemente, uma maior segurança, né? Então, assim, se você é aquele cara que fica apavorado de ver, por exemplo, o seu dinheiro caindo na bolsa ou que não consegue se controlar para não vender aquele dinheiro, não vender aquela ação, né, ou aquele título, enfim, o mais ideal para você seria você começar aí investindo em renda fixa, justamente porque não vai ter esse problema de você chegar lá e perder dinheiro. Então, são investimentos que você vai ter uma renda ali, entre aspas, mensal, anual, ou até mesmo no caso, né, como a maior parte dos títulos, né? Você vai ter uma renda que você vai adquirir lá no final, né, lá na data de vencimento, né? Então, lembrando, né, os títulos, eles têm vencimento, né? Então, existe Tesouro Selic aí como, por exemplo, com prazo aí de até 2030, até, enfim, 2035, 2040 e assim sucessivamente, ok? E claro, né, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro lá, mais aquilo ali vai te, mais o banco, enfim, o governo vai te remunerar por isso. Além disso, uma outra característica relativa aí aos investimentos de renda fixa é o fato de que muitos deles, claro, não todos, né, só para deixar bem claro, são ativos de alta liquidez. Mateus, o que seria ter alta liquidez, né? O que é um ativo de alta liquidez? São ativos que basicamente você pode tirar a qualquer momento e você não vai ter nenhum prejuízo, digamos, grande por conta disso. Então, por exemplo, hoje em dia, se eu vou lá e eu invisto no Tesouro Selic, eu tenho lá um dinheiro que eu aplico, ok? E aí, depois de um certo prazo, você pode tirar esse dinheiro sem ter que pagar tipo nenhum imposto ou nenhum outro tipo de cobrança, ok? Você vai tirar aquele dinheiro ali, basicamente limpo, com a variação da taxa Selic naquele período. Então, okay, basicamente, ativos que têm alta liquidez, você consegue, digamos, transacionar e comercializar de uma maneira mais fácil, porque você consegue comprar e vender de forma rápida, né? Por outro lado, ativos ilíquidos são aqueles que você não consegue simplesmente vender de um dia para o outro. Então, um exemplo aqui, né, de ativo que pode ser considerado ilíquido, né, que não tem liquidez, são os imóveis. Então, por exemplo, se você conhece, você provavelmente deve conhecer alguém ou algum amigo seu, algum vizinho, que estava aí tentando vender o imóvel, está ali, ó, há muito tempo e ele não consegue vender aquilo ali, ok? Por quê? Porque os imóveis, galera, eles não são bens que a pessoa vai comprar de um dia para o outro e vai conseguir vender, né? Então, exige um processo, a pessoa precisa juntar o dinheiro. Não é uma quantia barata, né? Não é uma quantia, tipo, pouca. Então, poxa, imóveis aí podem custar aí de R$ 200.000 até mais do que isso, enfim, dependendo do seu nível. Enquanto, por exemplo, um título do governo, você pode estar começando a investir por apenas R$ 150 em média. Então, são ativos aí muito diferentes que possuem também, né, visões muito diferentes. Claro que os imóveis, né, dependendo se a região valoriza e tal, pode então haver um ganho significativo. Mas é aquilo, né? Se você se arrepender, se você não quer mais aquele imóvel, enfim, por algum motivo, para você vender, consequentemente vai ser mais difícil e você vai ter que abaixar o preço, né, daquilo ali em relação ao preço de mercado, que é o preço que, enfim, está sendo negociado aí no mercado corrente. E agora a última pergunta, né, o último ponto, né, para fechar o vídeo é: qual seria o melhor produto para você, ok? Então, se você, investidor, é aquele cara que é mais conservador ou iniciante, ou ainda que não consegue ficar vendo ali o seu dinheiro cair na bolsa, ou que você não consegue ver um índice subindo e descendo toda hora, você quer ver um negócio constante, como se fosse uma linha reta, né, de crescimento, o ideal para você é que você comece na renda fixa justamente porque, primeiro, é um investimento mais fácil. Cara, todo mundo que está começando no mercado financeiro geralmente começa por renda fixa, porque é um investimento que é mais tranquilo. Você vai lá, pega o seu dinheiro, aplica, espera, vê como é que está andando, beleza? Não vai ter esse negócio de
essa montanha russa, né, que é basicamente a renda variável, ok, né? Claro, né? Isso não substitui a indicação, né, de produtos de investimento com profissionais especializados, né? Então, recomendo que você vá em uma instituição ou, enfim, faça uma análise de perfil do investidor, né, que é o que a gente conhece como API, e vai lá e veja, né, se o seu perfil corresponde, por exemplo, a algum desses três tipos, que é o conservador, o moderado e o arrojado, ok? Agora, para você, investidor, que quer aí obter retornos maiores, quer tentar ter o máximo de lucratividade, quer ganhar o máximo de dinheiro possível, ainda que com riscos, então, meu amigo, você provavelmente deve ser um cara aí de moderado para arrojado, né, mais avançado. Já deve ter alguma experiência aí, né, com investimentos, né, ou com, enfim, investindo em renda fixa. Além disso, esse perfil também condiz com pessoas que, por exemplo, não veem problema, né, conseguem se manter calmas, né, psicologicamente ao ver o preço dos seus ativos ali flutuando no mercado ali de renda variável. E claro, né, galera, reforçando mais uma vez, várias corretoras e vários bancos hoje em dia, eles possuem ferramentas de API, né, que você pode estar realizando aí para poder saber se o perfil se encaixa em algum desses três. E aí sim você pode começar investindo e tudo mais, ok? Agora, uma dica bônus aqui para você, investidor, independente se você vai investir em renda fixa ou renda variável, e cara, essa dica aqui eu acho que é uma dica chave, uma dica ouro, beleza? É justamente você não colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Então, diversifique os seus ativos. Como assim? Em vez de você colocar todo o seu dinheiro, por exemplo, em uma ação de uma empresa, por que você não pega uma parte do seu dinheiro e investe, por exemplo, em ações, outra parte você investe, sei lá, em CDBs, ou outra parte em Tesouro Selic, e assim você vai basicamente distribuindo, né, diversificando a sua carteira, né, seu portfólio de investimentos, o que faz aí com que você possa ter a longo prazo maiores retornos, ok? Então, cara, essa dica aqui é fundamental para quem é iniciante, para quem já tem alguma experiência no mercado, para quem é avançado, cara. Todo mundo precisa saber que diversificar a sua carteira é basicamente um dos passos para o seu sucesso aí enquanto investidor no mercado financeiro. Bem, agora que você já sabe as diferenças, me conta aqui nos comentários qual desses perfis vocês se identificam mais, né? Você é aquele cara mais conservador, você é aquele cara que é mais arrojado, quer investir logo em ações e quer tentar obter o máximo de rentabilidade, ou você quer ficar de boa, deixar o dinheiro crescendo ali na moral, beleza? Diga aqui nos comentários para eu ficar sabendo. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Bem, no geral foi isso e até a próxima!